Seja bem-vindo, você que está chegando. Eu quero falar com você agora três coisas infalíveis que, se você fizer, qualquer situação pode mudar. Se é necessário um milagre, se é necessário uma transformação, o que quer que seja, três coisas que, se você fizer, você vai ver grandes mudanças, você vai ver intervenções divinas e você também pode ver milagres. Quero falar essas três coisas com você. Fica até o final, que eu sei que essa é uma mensagem para muitas coisas mudarem. Ciclos de paralisação, ciclos de derrota, ciclos que já eram para ter sido superados na sua vida, podem ser superados se você fizer essas três coisas que eu vou te falar aqui agora. E segundo o que a palavra de Deus diz, eu quero começar te apresentando o que diz aqui em Marcos 11 e 24. E no final também nós vamos orar. Que diz: portanto vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quer dizer, tudo aquilo que você pede em oração, você pode receber. Agora, uma primeira coisa que eu quero falar com você é: existe poder na oração. E a oração, existem várias formas de oração. Uma primeira coisa é uma oração para ter comunhão com Deus. Uma primeira coisa é para você ter essa oração de intimidade, de relacionamento com Deus. E também existe a oração de petição. Deus quer que você peça. Você vai ver durante toda a Bíblia o povo pedindo e Deus respondendo. Três perguntas que Deus dá para uma oração. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espere. Quando Deus diz sim, está tudo certo. Você já sabe o que Ele vai agir, que você pediu. E como Deus responde sim? Às vezes Ele usa uma pessoa para falar com você de algo que Ele já vinha colocando no seu coração. Ele pode falar num sonho, Ele pode usar alguém. Ele tem as formas dele de falar. E quando Deus está mais interessado em falar com você, até mesmo do que você querer ouvi-lo. Então o que precisa acontecer? Uma rendição. Você precisa colocar a sua vida debaixo do governo de Deus e da vontade de Deus. Então quando você orar, Ele pode responder sim. Ele também pode responder não. Quando Ele responde não, é porque é necessário um ajuste. E Ele pode também responder espere. Aí é onde você vai precisar ter paciência. Qualquer situação pode ser mudada através da oração. A primeira coisa. Aqui também, em Mateus 21 e 22, diz a mesma coisa. Quando nós pedimos, nós recebemos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ninguém pode ser bom o suficiente em si mesmo. Nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus e ter a Jesus como Senhor, como dono da nossa vida. Uma outra coisa que, aliado à oração, pode mudar qualquer situação é o jejum. A Bíblia diz aqui em Mateus 6, versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porém desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você não jejua para mostrar para o outro que você está jejuando, ou para querer dizer que você jejua. Não. Esse jejum é para mortificação da carne. É para você estar mais consciente do poder espiritual. É para você estar mais consciente das coisas espirituais, porque as coisas espirituais são mais reais do que as coisas físicas. As coisas físicas vieram a partir do espiritual. O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus ia falando, e tudo que existe, o mundo veio a existir pelo poder da palavra de Deus. Aqui em Atos 13, versículo 3, diz que quando eles jejuavam e oravam, e imporam as mãos sobre eles e os despediram. Quer dizer, até para tomar decisões, você precisa jejuar. Por que Deus estava nos dando esse versículo aqui?
Porque tem pessoas que acham que isso aqui é uma coisa boa e já quer tomar uma decisão. Mas não é assim. Você pode estar em um momento difícil, um momento de decisão também. Mas não tome uma decisão sem antes orar e sem antes jejuar. Um pouco antes aqui ainda sobre a oração, quando Deus precisa alinhar o seu pedido. Que às vezes você ora e Deus fala não. Por quê? Ou porque não é o tempo, ou porque precisa algo ser alinhado em você, ou algo ser alinhado no cenário para te abençoar. Porque Deus quer te abençoar. Escreve aqui, eu sei que Deus quer me abençoar. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Você vê? A confiança que temos nele é essa. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando eu sei qual é a vontade de Deus, quando eu tenho um relacionamento com ele, ele vai revelar o que ele tem para mim. E quando eu também ando na palavra, quando eu vejo o que a Bíblia diz, eu vou saber o que é de Deus para a minha vida. Aqui em João capítulo 16, versículo 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você sabia que Deus continua falando na terra? Talvez você sabe. E mesmo assim, precisa praticar. Não seja guiado pelas circunstâncias, não seja guiado pelas opiniões, não seja guiado pelas necessidades, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Eu sei que tem pessoas que estão aqui agora, estão precisando entender que Deus tem uma vontade para você. A vontade que Deus tem para você é melhor do que o seu próprio plano, muitas vezes. Então, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus quer para nós. Então, 3 coisas infalíveis que vão ocasionar mudanças que você pode achar que é impossível, mas se você quer, e Deus quer, não tem nada nem ninguém que pode impedir. Primeiro, a oração. A oração é um poder que sempre trouxe respostas. A oração é para se relacionar com Deus. A oração também é para pedir. A oração é uma comunicação com Deus. Tem várias formas de oração, mas estamos falando dessas 2 aqui. E uma terceira coisa, muito importante. Quando você orou, você jejuou, no jejum, você se aprofundou no seu relacionamento com Deus, sua fé foi fortalecida, houve ali um fortalecimento espiritual, sua resistência espiritual aumentou, houve ali uma clareza, um discernimento espiritual, porque o jejum traz tudo isso. Jejum traz um fortalecimento espiritual, um discernimento, e jejum, eu costumo dizer, que expulsa a incredulidade. Você vai ver aqui, nós vamos falar da terceira coisa já. Fica aí, nós vamos orar. Mateus 17, versículo 19, quando veio aquele menino, para ser liberto pelos discípulos de Jesus, diz aqui: chegou a multidão, se aproximou um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é um lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo. Ele tinha um menino que tinha uns ataques, Os discípulos não puderam expulsar, não pôde curar aquele menino. E Jesus respondeu uma coisa interessante. Escreve aí: jejum expulsa a incredulidade. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Olha o que Jesus fez. Então repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, o menino ficou
liberto. E Jesus assim chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos perguntaram: Jesus, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Eles tinham uma pequena fé. Então, eles não puderam expulsar aquele demônio. E depois Jesus fala: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração e jejum pode mudar qualquer situação que você esteja passando. Deus vai alinhar a vontade dele na sua vida e muita coisa poderosa vai acontecer sim. Esse espírito de incredulidade, eu dou uma ordem que bata em retirada agora. Se há um espírito de incredulidade sobre a vida de alguém aqui, eu dou uma ordem que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E olha o que Jesus disse aqui: essa caça de demônios só é expulsa, não é expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Deus te trouxe aqui para falar. Você estava todo desacreditado. E tem gente que eles pegam os versículos da Bíblia até para querer enfatizar uma incredulidade. Você está tendo uma batalha espiritual sem perceber. O justo viverá pela fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Escute bem, uma terceira coisa, e nós vamos orar, é a paciência. Deus falou que vai fazer. Tem coisas que Deus faz imediatamente, mas tem coisas que é necessário um tempo. O tempo é um teste. O tempo é uma preparação. É possível que Deus esteja te testando e você não está percebendo. Mas Deus te trouxe aqui nesse encontro para falar: tem coisa que eu tenho para você, tem coisa que eu prometi, vou fazer, mas é necessário um tempo, é necessário uma preparação. Tem pessoas aqui que já está bem próximo de acontecer o que Deus falou. E tem pessoas aqui que estão no tempo de deixar Deus te preparar para um próximo nível. O interessante de Deus é que Ele é como aquele professor que dá uma prova com consulta. Sabe quando você chegava na aula e o professor falava: hoje a prova é com consulta? Assim é Deus. Sempre que Deus permitir que você entre em uma prova, ou sempre que Deus te direcionar para uma prova, Ele quer que você esteja em comunhão com Ele, porque Ele vai te dar as respostas. O Espírito de Deus vai te guiar em toda a verdade. Você já percebeu que quando você está orando e está em uma grande prova, de repente o Espírito Santo começa a dar alguns versículos para você. De repente o Espírito Santo começa a usar pessoas na sua vida. E tudo começa a se completar. Paciência. Olha lá, Tiago 5, versículo 8. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você vê isso? Você precisa ter paciência para continuar em Jesus para a sua salvação para a eternidade. E você precisa de paciência também para possuir as promessas que Ele tem para a sua vida. Porque Deus sim é interessado e Deus sim tem uma história para você viver na terra. Tem muitas pessoas que, por não quererem batalhar pela promessa, por não quererem crer na promessa, não querem, eles distorcem o que a Bíblia diz. Deus tem promessas enquanto nós estamos nessa vida, mas isso não é o bastante. Deus tem uma promessa para a eternidade. Agora, toda promessa que Deus tem para essa vida vai ter perseguição. Toda promessa que Deus tem para essa vida vão ter os desafios. Você está ouvindo? Mas Deus vai cumprir cada promessa. Por mais que ainda nessa terra as coisas não serão perfeitas, Deus vai fazer muita coisa extraordinária. Deus vai fazer muita coisa boa, muita coisa perfeita na sua vida. Você crê nisso? Romanos capítulo 5, versículo 3. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Tribulação produz paciência.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos capítulo 8, versículo 25. Abraão esperou, José esperou, Davi esperou. Quem sabe Deus tem algo poderoso com você e essa tribulação é só Deus gerando um fruto do Espírito em você. Qual? Paciência. Você vai ver que já descobriram que paciência é uma virtude muito importante para todas as áreas da vida. Quem sabe, Deus está querendo que você seja paciente para não perder as coisas que Ele vai te entregar. Quem sabe, Deus não está te dando estabilidade espiritual, emocional, física, para lidar com as grandes bênçãos que Ele vai liberar na sua vida. Com as conexões divinas, com pessoas que Deus vai colocar na sua vida, pessoas chaves, pontuais, com os recursos que Ele vai colocar na sua mão, com os milagres, com as intervenções que Ele vai fazer na sua vida. Tudo isso é necessário ter paciência para lidar com o novo tempo que Deus vai trazer para a sua vida. Você pode dizer amém? 3 coisas que se você praticar. Eu não acredito que essas 3 coisas podem mudar. Então pratica para ver. Oração, jejum e paciência. Por que oração, jejum e paciência? Na oração, Deus vai te revelar a palavra. Na oração e no jejum, a palavra de Deus, ela vai vir com muito mais poder para você. E vai vir com revelação. Tem versículos que você passava por eles e não percebia. Mas tem ali tesouros escondidos. Tem ali um poder secreto de Deus para você. Você está ouvindo? Quando você ora e jejua, tem alguns versículos que Deus vai começar a revelar para você, que vai saltar para você. E tem palavras que Deus vai começar a te dar em oração e jejum. E depois que você mantém oração e jejum, Deus fala, Deus te prepara, ou Deus aumenta a sua confiança. E agora é o momento de paciência. Você vai ver na Bíblia que a paciência era necessária para a meditação nas Escrituras. Você vai ver que a paciência no nosso dia a dia tem um grande valor. Olha o que diz aqui, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você vai perceber que Deus está te preparando por dentro para algo extraordinário. Você vai perceber que Deus está te preparando por dentro para trazer um novo tempo, para trazer coisa nova sobre a sua vida. Eu quero orar com você agora. Faça essas 3 coisas infalíveis, que você vai ver que qualquer situação vai mudar. Oração, jejum e paciência. Se você chegou agora, pega do começo, eu creio que vai ser muito poderoso para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor venha nos despertar para praticar essas coisas infalíveis sobre a nossa vida. Na oração, o Senhor alinha a sua vontade na nossa vida, o Senhor revela a sua vontade. No jejum, o Senhor nos dá consciência do poder espiritual e do poder que está disponível para nós e em nós. Pai, e na paciência, o Senhor nos ajuda na nossa jornada de espera até cumprir aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Eu declaro uma unção de milagres, uma unção de cura agora. Se tem alguém aqui com uma enfermidade, com alguma doença, com alguma situação impossível, eu declaro uma unção de cura, uma unção de milagres sobre a sua vida e sobre cada situação da sua casa, da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mantenha o seu foco. Não deixa nenhuma distração te tirar da presença de Deus, porque Deus vai fazer muita coisa poderosa, muita coisa grande na sua vida. Todo espírito de incredulidade já foi vencido. Deus está te preparando para o melhor tempo da sua vida e da sua história, em nome de Jesus. E quem crê, escreve aqui: eu creio
e escreve amém. Você pode dizer glória a Deus? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro, aqui na descrição tem a forma de adquirir o nosso livro, 19995883146. Aqui também na descrição tem as formas de ofertar e no primeiro comentário fixado eu vou deixar uma oração especial para você. Compartilha com 5 pessoas que Deus colocar no seu coração. Nem sempre eu peço, às vezes passa direto, mas compartilha com 5 pessoas, tem abençoado muita gente essas orações, porque Deus é bom. Até o nosso próximo encontro. Até lá.